Convidamos o homenageado senhor Lúcio Batista Nassaro para receber das mãos do vereador Célio Francisco Diniz o título de que é merecedor e que muito honra a Câmara Municipal de Assis. Vou levar. Câmara Municipal de Assis, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Assis, de acordo com o Decreto Legislativo número 233, 19 de fevereiro de 2008, de autoria do vereador Célio Francisco Diniz e demais vereadores, outorga o título honorífico de cidadão assisense ao senhor Lúcio Batista Nassaro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade assisense. Assis. Me permitam, por favor, ser simples para que eu possa me soltar. Eu tenho muita dificuldade, assim, de fotogenicidade. Senhor presidente, obrigado por essa oportunidade, pelo trabalho seu, com os seus também comandados aqui, participantes, vereadores, do Antônio, nossos oficiais aqui, todos representados, autoridades civis, militares, religiosas. Permite-me a simplificação, senão eu vou cometer falha. Eu vou falar o nome de um, não falo do outro. É um problema sério isso aí. Mas, ouvindo tudo isto que perspassou aí, e que eu também não sabia que ia sair todos esses detalhes aí. Mas eu sempre considerei a história como um alfaiate que faz um terno. A história não acontece assim, em 10 minutos. A história é ponto por ponto. E tudo que se faz tem que ser pensado. Porque se não fizermos bem feito, ponto por ponto, não há estabilidade no aperfeiçoamento do serviço feito, da obra feita. Fica igual aqueles tricô que você puxa uma ponta assim, ó, acaba com tudo. Então, se fazemos a história ponto por ponto, muito bem feitinhos, então percebemos que aquilo é estável, permanece. E foi com esse espírito que entrei vida adentro. É preciso também lembrar aqui que eu, filho de casal separado, tive uma vocação profunda para a paternidade. Sempre desejei ter meu lar. Mas para isso também tinha que me preparar. E como viram aí, esse preparo teve uma demorada muito longa. Foi toda uma caminhada, ponto por ponto. Quando comecei a trabalhar no departamento de estrada rodar, já adiantando um pouco o assunto, vamos dizer assim, essa disciplina de engenharia sobre materiais para a pavimentação rodoviária estava ainda, aqui no Brasil, numa fase ainda de crescimento, com experiências novas. Os livros que nós tínhamos, não é, doutor Jorge, eram americanos. Eles eram tudo importado. Alguns livros até em inglês, coitado de mim para entender inglês. Aí tinha alguns engenheiros que se fechavam comigo na sala e ficava lendo, interpretando para o português, e eu com a minha prática, tá certo? Clareando aqueles pontos. A gente aprendeu junto com muito sacrifício. Os materiais, todos americanos.
Demorou muito para que surgissem os materiais nacionais. E quando surgiram, nós sofremos muito, porque você punha 10 gramas de um lado, 12,5 da outra, não dava certo. Nada funcionava. As peneiras todas tinham dimensões diferentes. Gente, foi muito difícil. Quantos serviços nós tivemos que refazer, reestudar para poder conseguir fazer aquilo ter assim, um resultado bonito. Então, como disse o engenheiro aqui, Vigilato, realmente houve, sim, um esforço muito grande para se conseguir isso aí. Foi todo um trabalho laboratorial extraordinário. E para chegar a isto, nós tivemos que colecionar muitos livros, coleções, normas, terminologias. Nós chegamos ao ponto de recebermos telefonemas da superintendência, Dr. Jorge, diretamente para o laboratório. Olha, aqui está um empreiteiro aqui, tal obra, e nós aqui não encontramos a tal norma. O senhor tem aí? Tenho. Envie. Então, fazia aquele envio, passava pela administração e ia para São Paulo. Nós tivemos a oportunidade de até ser reconhecidos em Assis pela coleção de normas e métodos que nós tínhamos. Nós tínhamos quase todos. Nós corrigimos normas do concreto protendido, um escriturário lá em cima, muito inteligente, corrigiu. Não, é pretendido. Então, os engenheiros é que sabem o que significa isso. Então, quantas coisas nós tivemos que enfrentar aí. E os colegas todos juntos. Porque, olha, gente, se há uma coisa que não tem em laboratório, e tem carreira curta, é a mentira. Porque em laboratório é tudo pesado, analisado, medido, não tem como mentir em laboratório. Mentiu, cai no flagra imediatamente. É só alguém perceber que já cai. Cai com comprovação. Então, realmente, é um serviço que obriga o indivíduo a ser sério. Não tem como dançar diferente. Bem, esse trabalho de laboratório foi muito lindo, que bateu com a minha cabeça. Eu sempre gostei muito de pensar as coisas, ver como é que vai indo o mundo, o que estão fazendo por aí que está dando certo, os casais que já começam uma vida que a gente olha e diz, isso aí não vai dar nada. E não dá mesmo, porque a experiência já demonstrou isso. Então, como foi dito aqui na questão de disciplina, de cultivo de princípios e virtudes, é necessário hoje esse material para que a pessoa possa sair lá na frente enfrentando os problemas. Seja no serviço público, particular, toda atividade nossa sempre tem os momentos de festa e tem os momentos difíceis. Quem me conhece sabe, não é? Como foi dito aqui, faleceu uma esposa minha, com 6 anos de casado, fiquei com 3 filhos, meu pai já com a doença também desenganado, minha mãe desenganada, e acabaram de perder uma esposa. Então, com 3 filhos. Então, não foi fácil isso aí. Foi muito difícil. E os colegas deram força, a gente se entendia bem. Por falar nisso, é preciso cumprir aqui uma justiça. Dentro do Departamento de Estrada de Rodagem, eu falo em Assis. O resto, os outros, a gente não viveu por lá. Mas um dia eu vinha vindo com um empreiteiro daqui para baixo, e o empreiteiro perguntou, o senhor é engenheiro? Eu disse, não, senhor, eu sou técnico de laboratório. Ah, interessante. Os senhores têm aqui um relacionamento muito bonito. É difícil ver uma... O Dr. Jorge não sabe disso aí, estou contando agora. Então, é muito bonito. A gente vê em outras regionais, não tem essa ligação tão assim, de confiança, de um diálogo gostoso, bem técnico assim, de ombro a ombro. É difícil ver isso aí. Eu estou impressionado em ver como vocês se relacionam. Isso foi dito por um empreiteiro descendo essa avenida aí. Por quê? Existia entre nós, temos aqui colegas de serviço aqui, que foram colegas meus, outros chefes, outros subordinados, e que, como foi dito aqui, a gente nunca usou de truculência com ninguém. A gente sempre foi companheirão. E eu dizia, olha, gente, vamos lidar bem?
Porque a hora que aposentar, nós vamos estar jogando uma trucada lá, não sei aonde, conversando aí, e é o que está acontecendo. Eu faço a minha andada na rua e bate papo com, como é que vai você? Tudo bem, Gustavo? Naquela alegria, a gente não guardou ranço, não teve... E dizem também que briga de contrato termina quando o contrato completa. Aí acabou a briga. Porque, modo de dizer, briga técnica. Então, gente, essa comunidade do DR de Assis, já começa pelo próprio diretor, né, Dr. Jorge, que já desce esse estado de espírito. Se chefia de cima fosse truculenta, briguenta, coisa e tal, acredito que isso talvez, Dr. Jorge, descesse. Mas o senhor não refletiu isso aí. Então desce assim, é um espírito pacífico, companheirismo de trabalho. Naquelas horas difíceis, se reúne para ver como é que vai descascar o abacaxi, entende? Nós passamos por tudo isso. E o laboratório é exatamente aquele órgão que é chamado quando alguma coisa não está indo bem lá. Por que não está indo bem? É o laboratório que tem que ir lá, analisar, colher a amostra e estudar aquilo lá. Fora também o preparo para os projetos. Então, eu quero dizer o seguinte, que eu aprendi a amar esse pessoal do DR. Eles se tornaram a minha família, que eu não tive, até que casei principalmente, fui ter a minha família. Mas, até hoje, eu vou no departamento de rodagem, encontro com um funcionário por aí, gente, eu não sei o que fazer, de alegria de conversar com eles, estar batendo um papo com eles, trocar ideia com eles. É motivo muito bom isso aí. E até eu digo aqui, interessante, dar um testemunho de fé para Dom Antônio aqui. Dom Antônio, eu orava o meu terço dentro do meu serviço. O pessoal ia almoçar, eu fechava o laboratório, pegava o meu tercinho, tá certo? Dá licença de mostrar para vocês. Está aqui, ó, peguei nos 20 anos meu tercinho. E eu orava pelo Dr. Jorge, pelo Dr. Vigilato, e assim. Vocês, prezados engenheiros, eu orava por vocês. Eu orava pelos colegas ali, subordinados, colegas, e orava pelos engenheiros, pela diretoria. Nós dependemos desse pessoal, que se faça bem tudo que se faz, porque fica bom para todos nós. Eu orava, gente do céu. E hoje, povão militar, eu oro por vocês. Tenho 3, né? Hoje eu oro por vocês. Porque é difícil orar só por filho. Por quê? Então, todos vocês que estão militando nessa difícil atividade, todo mundo sabe pela imprensa o que acontece, como é que está o mundo de hoje. Gente, ter filho militar é aquilo que era antigamente ser mãe de juiz de futebol. Deu para entender? Então, quando eu oro para meus filhos, eu peço pelos seus comandantes, pelos seus comandados, pelos seus iguais. Porque são todos filhos de Deus. Como que eu posso orar só para os meus filhos? Então, vocês podem estar certos que eu oro por todos vocês, todos os senhores. Essa é a vida levada. Agora, tudo começou, aqui eu quero dar, com licença, para dar o meu testemunho de fé, senhor presidente. Aí é o seguinte, em 1955, um colega pegou e me deu de presente uma Bíblia. Eu lia pouco, eu só mal lia. Eu entrei naquela Bíblia e continuei lendo, e aí eu me envolvi com a pessoa de Jesus Cristo, e ele se envolveu comigo também. Nós fizemos uma dupla. E eu saí para as pregações nas casas, orava os terços, era convidado, e depois comecei a participar de alguma atividade interna da própria igreja, que tinha aí nas suas atividades, né, nos seus pastoreios, uma atividade também para leigo, que depois com o Vaticano II, isso tornou-se mais um acontecimento mais profundo. O leigo foi mais assim, utilizado, mais aproximado, mais, vamos dizer assim, em termos de trabalho, até mais valorizado, me permita usar isso aí. Né? Então, eu continuei trabalhando. E participei, então, 21 anos da Legião de Maria, a convite de senhora Aparecida Castro. Participei também
Vicentino, a convite do senhor Oscar de Oliveira, com o Tambelli, professor Tambelli, trabalhei muito com ele. O professor Tambelli me pegou para trabalhar no alto-falante da catedral. Aí eu trabalhei uns 2 anos ali, estava sendo construída a catedral. Era uma atividade que Monsenhor estava na frente daquilo, e eu trabalhava ali, pondo aqueles discos ali. Fiquei também na Irmandade Santíssimo a convite do Bibo Marchetti. Bibo Marchetti era uma figura excelentíssima também. Então, todas essas atividades minhas, sempre teve alguém que deu um empurrãozinho. Agora, qual foi o sucesso, esse sucesso desse empurrãozinho me fazer produzir algumas coisas? É que eu era dócil. Isso é interessante. Eu não sabia dizer não. Como até hoje não sei dizer não. Se eu tenho que dizer não, é porque não tenho condição. Se eu não tenho condição para dizer não, então é porque eu preciso fazer. Então, assim foi feito. Agora, é preciso lembrar também que todos esses feitos que foram expostos aí, meu Deus, são as esposas, né? Minha primeira esposa foi muito dedicada, esforçada, e de repente, no 6º ano, descobre que estava com chaga. Quando descobriu que era chaga, 15, 17 dias ela estava morta. Você vê que pegou o veio principal e a levou. Mas não, a gente sofre, viu? Mas eu tinha que tocar a coisa para frente, e assim foi feito. Aí uma família muito conhecida, muito amiga, até colegas de serviço, me ofereceram a senhora Terezinha, na época, aquela jovenzinha, para me socorrer, porque eu tinha que trabalhar. Eu tinha 3 filhos, tinha pai, tinha mãe ainda vivos, separados, e eu tinha que tocar a vida. Como é que fazia? Dona Terezinha foi para minha casa, eu saía, ela ficava lá. Quando eu chegava, às tantas, aí sim que ela ia ficar liberada. E não demorou muito, eu pensei comigo, o que eu faço? Tem que casar outra vez. Não tem outro jeito. 3 filhos pequenos, como é que ia fazer? Aí, dei uma olhada para a moça. Ai, meu Deus, que lindo. Aí, dei uma olhada para a moça, pensei, convidei-a. E ela foi para lá, veio para cá, fez um charmezinho, deu sim. Aquilo foi um grande dia feliz para mim. Foi, viu? E digo para vocês, homem nenhum. Homem nenhum faz uma história tão bonita se não tiver a esposa ao lado. Eu não sei o que dizer de Dona Terezinha. Você vê essa criaturinha pequena aí, mas não se ilude não. Ela não é subserviente, não é autoritária, é quieta, mas quando fala, sai de perto. Ela põe o carro para andar. Eu sou muito feliz pela esposa que tenho, e ela pegou, como diz assim, tá aí os 3 filhos da primeira, criou-os com todo amor, como se fossem realmente seus, e ainda ganhou mais 3. Então, acabaram dando 6. Essa é a vida que eu levei, muito feliz por tê-la feito. Como disse, foi lembrado aqui, eu faria novamente a mesma coisa, e recomendo para os casais, para as pessoas, que pratique princípios, cultivo de princípios e virtude. E não esqueça de ter a sua fé. Se você é católico, segue a sua igreja. Se você tem outra denominação, segue também. Porque não podemos ficar solto no mundo. Porque ou você faz a sua cabeça, ou o bicho vai fazer. O bicho pega. Vocês já entenderam o que eu quis dizer. Então, esta é a minha reta. Sempre ponto por ponto, dando nozinho certinho, até que a peça de roupa, senhor presidente, fique pronta. E a história feita com longevidade, dizem os políticos aí, né? Quando surgem uns problemas, os políticos assim, não sabem o que fazer. Então alguém diz, não, deixa que a história vai contar quem estava certo, quem estava errado. Então essa história que eu fiz, esse é o material que foi apresentado aí, e que, graças a Deus, foi feito com muito amor. Amém?